Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, começa esse vídeo aqui falando sobre o Luiz Miranda, tá? Eu já falei sobre ele aqui no canal em vídeos anteriores, tá? Quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho já sabe, eu vou aqui trazer novas informações aqui relacionadas ao Luiz Miranda, tá? Porque esse cara aí tá participando aí da comissão que pretende regulamentar as criptomoedas e ele não tem pouco poder de mando nessa comissão não, o cara simplesmente ele é vice-presidente da comissão, tá? Só que o cara, olha só, foi acusado aí, tá sendo acusado de cometer fraude nos Estados Unidos, acabou saindo até no Fantástico no domingo, tá? Eu já tinha falado sobre esse cara, alertei sobre o perigo desse cara e assim, poucas pessoas deram ouvido, tá? Se você acompanha meu trabalho já há um certo tempo, você vai saber do que eu tô falando, mas enfim, se você já assistiu aquele vídeo anterior que eu falei sobre ele, fica aí porque você não vai ter nada a perder, que eu vou dar novas atualizações, novas informações para vocês, tá? E também vou falar aqui sobre o caso da regulamentação, como é que tá se dando lá, inclusive, como eu já falei, o próprio Luiz Miranda tá aí nessa comissão, tá? E também falar sobre a exchange brasileira que tá fechando as portas, está finalizando aí as suas operações justamente por causa da regulamentação. Vou falar qual é a exchange e se você tem dinheiro lá para você fazer o saque, aí tem um prazo para você fazer o saque do seu dinheiro, porque após isso vai ficar mais complicado de sacar nessa plataforma, tá? Então já viu que esse vídeo aqui tá muito informativo, tem informações muito relevantes. Se fosse você, não sairia daí antes do final, beleza? Acompanha até o final, acompanha até o último segundo que você não vai se arrepender. Agora para você que é novo aqui no meu canal, ou então já conhece meu trabalho, mas ainda não é inscrito, peço a você que se inscreva aqui, todo dia tem vídeo novo, já vai dando like e também compartilhando com o geral inteira, tá rapaziada? Se você quiser entrar em contato comigo, o número do WhatsApp do canal e também um link para o grupo de discussão lá no Telegram estarão aqui embaixo na descrição. Agora, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre o caso do Luiz Miranda, que é conhecido aí por uma youtuber lá dos Estados Unidos, que é bem famosa, como Luiz Me Engana. Por que será? Tá, eu fico meio que nessa dúvida, não posso afirmar nada aqui com total certeza, tá? Porque não tenho provas. Mas ele é acusado, tá? O acusam de ter praticado golpe, praticado um esquema fraudulento nos Estados Unidos com brasileiros, tá? Onde ele meio que supostamente, né, enganava brasileiros que pensava que a vida lá fácil era as mil maravilhas, que acharia que encontraria emprego dos sonhos, que viveria na vida boa, mas na verdade não é bem assim. Todo país aí, claro que cada país tem como é que posso dizer, sua particularidade, mas na maioria, em suma, todos os países têm suas dificuldades no seu grau, tá? Claro que os Estados Unidos não são em alguns pontos tão difíceis quanto o Brasil, mas em outros, assim como o Brasil, tem também suas dificuldades, principalmente para quem é imigrante, para quem não é legalizado, e o cara ali supostamente vendia ali um mundo de conto de fadas ali no curso dele, tá? Ele vendia um curso, cobrava cerca de R$ 1.200, e nesse curso ele meio que indicava a pessoa a participar de um negócio, que ele também estaria ali incluso nesse negócio, onde ele pegaria ali dinheiro, né, recursos, fundos de terceiros, e faria ali um tipo de aplicação em compra e venda de carros. Ora, só por eu falar isso já parece aí que esse negócio aí não ia dar muito certo. Tá? Você gerenciar dinheiro de terceiros não é fácil, tá rapaziada? Eu sei que tem empresa que faz isso, mas você gerir o seu próprio patrimônio, uma empresa que já tem um fluxo de caixa constante, contínuo, já é muito difícil, ainda mais você fazer isso para outras pessoas, para você gerar lucro e ficar administrando dinheiro de muitas pessoas. Isso é muito difícil, tem gente que acha que é fácil, mas já não. E aí o cara foi vendendo essa promessa, muitas pessoas aí acabaram contratando aí os serviços dele, ele acabou vendendo muitos cursos, inclusive, olha só, teve outro youtuber aqui, tá rapaziada, um cara que é brasileiro aqui do Brasil, que foi contatado pela assessoria aí do Luiz Miranda, no início desse ano, que certamente queria ali os serviços do cara. O cara tinha um canal na época de cerca de 500 mil inscritos, hoje ele tá com 600 mil, e aí ele perguntou lá na aba comunidade do canal dele se ele queria que a rapaziada fosse lá e, no caso, ele foi consultar lá a galera se a rapaziada queria que ele revelasse ali os podres, né, digamos assim, se ele jogasse ali a merda no ventilador, tudo que ele soube ali da própria assessoria do cara. Tá? Então, olha, por aí você já vê que a fama do cara já não é muito boa. A fama do Luiz Miranda já não é muito boa. Tá? Assim, tô acusando ele de fazer isso, isso e isso. Não estou acusando. Ele simplesmente é suspeito. E assim, tem a possibilidade. Eu creio que existe aí uma grande possibilidade disso ter acontecido, mas não posso aqui afirmar com total certeza. Mas a questão é tão emblemática, tão problemática, que ele acabou saindo no Fantástico. Olha só, no quadro de denúncias no Fantástico, falando aí com um deputado. Eu não sei como esse cara conseguiu se eleger deputado, tá? Porque eu sinceramente não daria voto pra um cara desse. Se eu fosse um cara aí que não tivesse nenhum tipo de acusação tão grave quanto o do Luiz Miranda, eu não daria meu voto assim sem saber quem era, ainda mais um cara desse. Tá? É incrível que aqui no Brasil, de fato,
as coisas que são erradas passam a ser certas, o rabo abana o cachorro, tá? Como é que tem gente que dá a volta num cara desse? Mas, enfim, né, deixando esse papo aqui de lado que eu não quero nem me revoltar, nem revoltar vocês aí. A questão é o seguinte... Agora ele é vice-presidente da comissão de criptomoedas. Vai debater sobre o caso do Bitcoin Bank, vai debater sobre o caso da Unique Forex. Agora me diga uma coisa, esse cara aqui que prometeu altos rendimentos, tá? Parece também que fraudou dados, parece, né? Há uma acusação contra ele que ele fraudou dados, porque ao ser questionado ali por um dos investidores sobre os rendimentos, né, que ele prometeu, ele acabou ali forjando dados segundo, né, o que algumas pessoas dizem. Tá? Então, como é que você vai acreditar num cara desse? Que moral tem um cara desse para falar aí de atraso de pagamento aí do Bitcoin Banco? Porque esse cara também tá atrasando pagamento. Ele ainda tem débito, ele falou que no caso, que os pagamentos ali estão sendo realizados aos poucos, que em determinado prazo todo mundo vai ser pago. A mesma conversa que eu escuto na Unique Academy, que era a Unique Forex, a mesma coisa que eu escuto com o Bitcoin Banco. E aí, que moral tem um cara desse para falar alguma coisa? Eu posso falar alguma coisa para você que eu nunca fraudei dado para ninguém aqui, tá? Nunca fui acusado de fraudar dado para ninguém, nunca fui acusado de prometer alguma coisa, prometer o serviço e não cumprir. Tá? Eu e algumas pessoas aqui, alguns youtubers, a gente pode falar isso, mas que moral tem um cara para falar de uma empresa dessa? Ah, não, que tem que regulamentar, porque sem regulamentação as coisas não vão andar. Esses são os caras que regulamentam. Tá? Esses são os encastelados de Brasília, não diverge muito disso daqui não. Esses são os caras aí que vão fazer aí a regulamentação. Você acha que de fato eles estão preocupados com você? É isso que eu pergunto, tá? Mas enfim, acabou saindo a denúncia no Fantástico. Para quem não conhecia o Luiz Miranda, né? Acabou conhecendo. Enfim, é esse tipo de questionamento que eu quero deixar aqui. Olha só, desse tipo de pessoal, desse tipo de gente que você está colocando aí, o debate sobre criptomoedas, a sua vida pode ser impactada por esse cara aqui, tá? Porque inclusive regulamentações já estão começando a trazer um tipo de prejuízo às pessoas, tá? Como assim, Rodrigo? A regulamentação ainda nem saiu. Mas simplesmente quando os ventos soam aí para a regulamentação, a coisa já começa a mudar. Primeiramente foi o caso aí envolvendo a Receita Federal, com aquela instrução normativa 1888 e posteriormente a 1889, que acabou afugentando a empresa Anubis Trade do país. Claro que algumas pessoas ainda têm serviço daquela empresa, mas a empresa já está fora do Brasil porque simplesmente não quis arcar aí com os custos impostos aí pelaquela regulamentação. Tá? Ah, Rodrigo, como assim? Não estou entendendo. Olha, todo tipo de regulamentação tem um tipo de custo, tem um tipo ali, digamos assim, não é simplesmente a regra por si só, tá? E claro que é um tipo de régua, a regra é uma régua, tá? Que acaba eliminando muita concorrência. Quem está adorando isso são as empresas grandes aí que tem um tipo de musculatura maior, que tem um tipo de solvência financeira muito maior, que pode de fato ali competir no mercado, concorrer de fato ali no mercado com outras empresas ali e conseguir prestar o serviço. Empresas pequenas, empresas menores não vão conseguir ali de fato prestar um bom serviço, tá? Porque ou ela vai ali e cumpre todas as regulamentações e presta um serviço muito ruim, ou ela foca em prestar um serviço ruim, tá? E aí acaba tendo que burlar a lei, tá? Vai ter que infringir a lei, não paga os custos aí geralmente relacionados a impostos, relacionados a questão de vigilância, e aí essa empresa acaba atuando na ilegalidade e posteriormente acaba sendo interditada. É assim que acontece. Tá? E assim, eu tô falando isso porque já tem um efeito prático agora que é a Exchange BitJa. Não sei se vocês conhecem, é uma empresa pequena, está em desenvolvimento e antes do seu desenvolvimento vai ter seu encerramento. Eu falei sobre isso, rapaziada, falei isso no vídeo quando falaram sobre o Bitcoin Banco ter dado aí um suposto calote, ser uma suposta fraude. Falei, rapaziada, olha só. A gente tem aí 10 ou mais exchanges, tá? Esse só deu um problema em uma exchange. Claro que com o passar do tempo, mais exchanges poderiam dar problemas. Teve a questão da Atlas depois, mas e a Atlas nem exchange é uma empresa ali de rendimentos. Mas a questão é o seguinte, olha só, por causa de uma exchange, por causa de 10% ou menos, você vai comprometer o todo. Tá? E quem vai ser prejudicado é você, porque com menos exchanges no mercado, o preço do Bitcoin fica mais volátil. E aí você pode falar, não, eu faço arbitragem, para mim tá bom. Não, tá bom não tá, amigo. Porque é o seguinte, a volatilidade pode aumentar, mas olha só, as taxas que você vai utilizar para comprar em uma e vender na outra vão aumentar. Sim, porque com menos exchanges no mercado e uma população que cada vez mais está aderindo ao Bitcoin, eles, como tem poucas empresas prestando aquele serviço ali, vai haver, consequentemente, um tipo de majoramento, né? Vai haver aumento nas taxas cobradas.
E isso aí é natural, né, da própria lei do mercado, da lei da oferta e da procura. Tá? Se tem mais gente procurando, aquela quantia de pessoas procurando meio que se estagna num tipo de mercado onde menos empresas estão prestando serviço, claro que o serviço tende a encarecer. Tá? E não é somente isso. Não é somente isso, a questão também de suporte, tá? Hoje, o mercado Bitcoin já não presta um suporte muito bom porque ele é maior, ou se não, uma das maiores empresas aí do país, tá? Se ela não for maior, é uma das maiores. E por isso ela meio que caga pro suporte ali da rapaziada, ela não dá não presta um bom serviço. E, consequentemente, quem está perdendo com isso é você, caso haja aí a diminuição, né, digamos assim, do número de empresas prestando aquele serviço, que é aí que a mercado Bitcoin, a Foxbit vão nadar de braçada, tá? Com menos concorrência aí, mesmo sendo pequenas empresas que futuramente poderiam fazer a diferença aí no atendimento ao cliente. A empresa Bit já surgiu aí num projeto de um, digamos assim, de um polo de tecnologia, tá? Chamado Porto Alegre, tá? E isso foi lá na cidade de Recife, no Pernambuco, não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, tá, rapaziada? E essa regulamentação pesada aí justamente está sendo aí o tipo de motivação meio que alegado pela empresa para estar aí encerrando as suas operações, porque eles falam o seguinte, olha só, somente com aquela instrução normativa 1888 da Receita, a gente já está ali sofrendo um grande prejuízo ali com a questão de custas que estão embutidas ali naquelas obrigações. Imagina quando vier a regulamentação do Senado, da Câmara dos Deputados, que de fato aí a coisa só tende a piorar bastante. Então, é isso que eu falo, regulamentação não melhora a vida de ninguém, só piora. Estado nunca melhora a vida de ninguém. Não pensa que você está sendo protegido, você está sendo aí violado, você está sendo violado pelo Estado, você está sendo agredido e você nem percebe isso, você nem se dá conta disso. Quando você perceber, pode ser tarde demais. Por isso que eu peço aqui, eu tenho esse canal com o intuito de abrir os olhos das pessoas, da população, para que se insurja contra esse tipo de monstro agressor que acaba interferindo muito na sua vida e às vezes você nem se dá conta. Eu também era assim, eu também não me dava conta que o Estado acabava me destruindo. Tá? E felizmente, com o tempo, algumas pessoas me abriram os olhos, alguns libertários abriram os meus olhos e eu estou também fazendo esse papel aqui para vocês, tentar abrir os olhos de vocês em relação a esse mal aí que assola muitas pessoas, tá, rapaziada? Só fazendo uma correção aqui, não era Porto Alegre, não era Porto Digital. Eu sabia que estava errando alguma coisa, mas a empresa acabou surgindo aí com esse projeto aí do Porto Digital e poucos anos depois, né, de vida, teve que encerrar suas atividades, tá, rapaziada? Muito triste, espero que isso não aconteça com outras pequenas empresas aí relacionadas ao mundo de criptomoedas, mas eu não vejo outra saída que não seja essa. Tá? De fato, fica muito difícil aí para uma pequena empresa concorrer num mercado tão engessado, tão fortemente regulado quanto é o nosso. O nosso mercado já é muito ruim e estão querendo piorar mais ainda. Tá? O mercado brasileiro como um todo já é muito anti-concorrência, é muito monopolista, porque quem garante o monopólio é o governo, não o contrário. E ainda estão querendo aí promover um certo tipo de mais monopólio, criar mais restrições, mais barreiras com esse tipo de regulamentação. Tá? Isso aí estão atendendo também a pedidos de banqueiros, até porque a Associação dos Bancários, né, a FEBRABAN, a Federação Nacional dos Bancos, acabou aí meio que participando das discussões aí relacionadas a Bitcoin e outras criptomoedas. Agora eu te pergunto o seguinte, o que banco tem a ver com criptomoeda? Tem nada. Por que vai participar de uma discussão dessa? Tá? De fato, é revoltante um negócio desse, mas é simplesmente a realidade, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não do conteúdo, mas do fato de estar informando a vocês aqui, tá? Enfim, vou estar deixando também os links aqui sobre sobre a regulamentação, tá? O tipo de resultado que poderia surgir disso já está acontecendo. Eu avisei, tá? Eu sinto muito, mas eu avisei. E também colocar o vídeo aqui, o link do vídeo na descrição falando sobre o Luiz Miranda, tá, rapaziada? Pois é, rapaziada, eu vejo vocês na próxima.